Queridos, fazendo assim uma reflexão de viver uma vida no campo, viver na fazenda, viver num lugar onde que há muita fartura, né? E a gente vê assim que, bom, eu não nasci, né, num lugar assim, mas eu tive o privilégio de conhecer lugares assim, muito tremendos, sabe? Uma área verde, uma área com muita criação, uma verdadeira fartura mesmo, né? Alguém aqui conheceu alguma fazenda grande aqui, conheceu ou nasceu em alguma fazenda? Alguém nasceu em fazenda aqui? Não? Duas pessoas aí, né? Mirinha nasceu na fazenda, fazendeira, igual a Anice. Anice também é fazendeira. Eu não sabia, mas eu era dono de um pé de abóbora. Tinha um pé de abóbora lá na fazenda. É a herança que ela tinha, que ela me os pais deu. Queridos, e como assim, voltando a pensar nisso, eu fico imaginando assim como é gostoso esse ambiente, sabe? Um ambiente onde que você pode desfrutar as coisas assim, tudo fresquinho, né? Você vai lá para uma horta, você colhe uma verdura, de repente lá pela manhã você tem vontade de comer um ovinho, você vai lá no galinheiro, pega um ovinho caipira, aquele ovinho assim com a gema bem, né, bem escurinha, não é? Nessa gema que hoje aí está parecendo que colocaram alguma coisa que está perdendo a cor da gema mesmo, né? E aí você vai lá, toma aquele leitinho, alguns gostam, né? Leitinho tirado na hora. E de vez em quando assim, antes do almoço, come a frutinha, vai lá no pezinho, não precisa nem ter fruteira em casa, né? Vai lá no pezinho de manga, pega uma manguinha, aquela manga cheirosa, você dá aquela rapadinha assim com o dedo, você sobe aquele cheiro de manga. Que coisa gostosa. Banana, quando amadurece de uma forma natural. Que banana cheirosa. Que coisa prazerosa. Um ambiente gostoso. Um ambiente onde que, assim, espaço para criatividade, um espaço para lazer. Porque é um lugar, assim, né, onde que tem muitas coisas e a gente pode, assim, desfrutar desse ambiente, né? E a pessoa, uma fazenda com aquela água, assim, jorrando, água, né? Aquela água purinha, geladinha. Então, imagina, você vai, uma época assim especial, pega um porco que lá estava engordando, você estava tempo sempre engordando ele lá, e chega um dia de matar e fazer aquele toicinho, fazer uma linguicinha defumada, coloca em cima do fogãozinho lá, que tem um fogãozinho para defumar aquela linguicinha. E aí, com um pedacinho de pernil, e vai desfrutando aquele... Convida as pessoas, desfruta desse momento gostoso. Então, assim, eu acredito que é um ambiente muito bom, sabe? Eu não tive o privilégio de nascer num lugar assim, mas eu tive o privilégio de ir para um lugar assim. E eu achei muito bom. O despertador não é essas motos que ficam estourando o escapamento, não, né, furado. É um galinho cantando lá no final, né? Esse é o despertador do lugar desse, né? Então, assim, um ambiente que é gostoso, né? Um ambiente, assim, muito agradável. E assim, é uma verdadeira riqueza, né? Até o clima é diferente. Você vai, por exemplo, aqui à noite, até que está caindo bem a temperatura um pouquinho aí, né? Mas você vai para um lugar assim na roça, a temperatura é bem mais fresca, né? Bem mais frio. Até o ambiente é diferente, até para dormir, um lugarzinho desse é muito bom, muito precioso. Então a gente vai vendo esse ambiente de fartura, esse ambiente assim gostoso. Esse ambiente que você pode ver seus meninos correndo para lá e para cá, subindo em árvore, fazendo balanço com o pneu, e aquele ambiente de lazer, um ambiente muito agradável, sabe? Isso, fazendo essa reflexão assim, eu penso, meu Deus, que coisa tremenda isso, né? Desfrutar de um ambiente desse, e fico imaginando, né? Você com uma família grande, num ambiente desse, chega assim... Aquela época de festa, a família se junta toda, aquela mesa enorme, que às vezes são feitas de eucalipto, às vezes mesa ou de madeira, que é cortada no local mesmo, e ser toda a família junto para fazer aquela refeição, que coisa tremenda. Uma vez eu fui aqui, eu não sei se vocês conhecem, que chama Córrego do Rato,
Córrego do Rato é para o lado do sentido Palmeiras de fora, ali você entra ali para dentro, ali Santana, ali, tem um lugar que chama Córrego do Rato. E a gente foi batizar um senhor lá, que a gente evangelizou ele no hospital, ele se converteu e a gente foi lá para esse Córrego do Rato. E aí o que ele fez? Ele chamou toda a família dele para o batismo dele. E a gente foi batizar no rio, tem um rio lá que chama Rio Bacalhau, o nome do rio chama Rio Bacalhau. E a gente foi batizar ele lá. Rapaz, ele preparou assim uma coisa, uma mesa, imagina, todo tipo de comida mineira tinha lá, todo tipo de comida mineira. E veio toda a família, né, os filhos, estava tio, parente dele, irmão dele, estava tudo lá. Aquele ambiente muito prazeroso, sabe? E ali foi uma festa, né? Ele entregou a vida para Jesus, nós batizamos lá, tive o privilégio, né, de batizar ele lá. E a família se alegrou com ver como ele estava e como ele estava antes e como ele estava naquele momento, feliz, porque ele ficou um tempão internado, passando mal, não tinha um diagnóstico correto, direito ainda, e Deus operou na vida dele, restaurou sua saúde, e tivemos esse privilégio de batizar ele lá. E ele tinha um lugar, um ambiente como esse que eu estou falando. Ele plantava até arroz, para você ter ideia. Plantava até arroz, que hoje é coisa muito difícil alguém plantar arroz aqui, que é mais fácil chegar lá no mercado e escolher qual que você vai querer, se é camil, se é agulhinha, se é não sei o quê, mais prático, né? Lá não, ele plantava o arroz. Eu cheguei a ver o pé de arroz lá. Pé de jabuticaba você não via nem o tronco, de tão cheio de jabuticaba que estava. Aquela jabuticaba você mordia, saia até água pelo nariz, líquido pelo nariz, e tão suculenta que estava. Então imagina assim, que isso, gente? E a gente olhava, tinha um barraquinho assim, lá no final assim, e a gente via aquele barulho, Falei, que barulho é esse? Aí ele falou, não, ali é um moinho. Falei, quero conhecer, moinho d'água, fui lá conhecer. Cheguei, tá lá uma pedra lá, e água caindo num coxo, não sei explicar direito, lá num coxo, e ela fazia com a pedra, rodava, e ali quebrava o milho e virava fubá. Gente, que isso? Que coisa, né? Que engenhoca, que ambiente, né? Aí, tinha uns 2 tanques lá que tinha tilápia, que eu vou te falar, só o olho dela dava quase 1 quilo. Aquilo não era tilápia, tá doido, gente? Até os peixes num lugar desse crescem demais, cresce de um dia para o outro, ele já foi quase vir adulto. Um franguinho, o frango dele criava frango, isso não estou inventando, gente, estava lá, eu estou falando que é fato, é coisas. O peixe não, o peixe é um pouquinho menos, tá? O peixe diminui, como diz o outro, diminui. Mas o franguinho era frango branco que ele comprava, pintinho, mas quando ele abatia o frango parecia frango caipira. Eu perguntei, como é que você faz? Frango branco e no final, quando você abate, ele está igual caipira. Ele falou, o segredo é o seguinte, eu só alimento ele com verdura. A alimentação dele é verdura e tal, e aí muda a carne dele, muda a textura, e fica assim, amarelinha, carne assim. Eu falei, é mesmo? É. Então assim, que coisa tremenda, viu? Que maravilha isso, num ambiente como esse, assim, que tremendo tudo isso. Aquelas panelas de pedra, que fica lá, sei lá, fica mais de meia hora, comida quente ainda, chega lá, você pensa que está frio, pega uma concha, colocar no prato, você queimava até a boca, porque conservava, essas panelas de pedra, conserva muito tempo a comida quente, né? Depois, se não tomar cuidado, queima até a comida, o arroz embaixo, que ela continua quente, então ela vai secando e dá aquela rapinha, que é uma delícia, né? Aquela rapinha de arroz, hein? Crocância, dá aquela mordidinha, coisa gostosa. Um torresminho, que isso, gente. Jesus amado, hein? Gente, são coisas assim que eu fico, que tem gente que não dá valor para isso, mas olha, que fartura, que fartura. Isso é muito tremendo. E aí, pensando em toda essa riqueza, de todo esse ambiente, vem uma passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá em Lucas 14, Lucas 15, perdão. Lucas 15. Versículo 11. Lucas 15, versículo 11.
Então diz assim, ó, a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Então, é uma passagem que a gente conhece muito, né? Essa passagem do filho pródigo. Então chega um filho mais novo e fala para o pai: Pai, me dá o que me cabe, me dá o que eu tenho direito. E aí o pai, né? No 13 ele fala assim. Então o pai foi repartir os bens e deu para ele. O 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, o caçulinha, o bonitinho, o rapinha do tacho, pegou as coisinhas que ele tinha direito, que ele já juntou, acho que ele já tinha criado já uma porquinha, né? Essa porquinha é minha, quando eu for embora eu vou levar ela. Tinha um patinho lá, esse patinho que era meu, vou levar ele. E aí, falou para o pai, me dá o que eu tenho direito, e vou juntar minhas coisinhas e ó, vou cair fora. Então, querido, imagina, o filho agora chega para o pai, o mais moço, e fala: Pai, me dá o que eu tenho de direito. Imagina a cena de um pai vendo o filho pedindo o que ele tinha direito para ir embora. Imagina o filho mais velho vendo agora o irmão levando agora parte daquilo que tudo lutaram para construir junto. E o filho, então, agora, caçula, está querendo parte desse bem. Então, imagine essa cena, querido. A ansiedade do caçula agora de sair debaixo de uma autoridade, sair de um lugar a qual ele estava sujeito à vontade do pai, e agora ele decidiu viver segundo a sua vontade. Imagina esse desejo, esse anseio dele, que a gente fica pensando que o mal de muita gente, né? Essa tal de ansiedade. O rico anseia para ter aquilo que o dinheiro não pode comprar. O pobre, não tendo condições, agora luta para poder ter o que o rico tem. Então sempre há uma inquietação, né? Tanto do que tem, como o que não tem. Sempre há essa preocupação, né? De querer algo a mais. E o filho, então, pegou suas coisinhas. A palavra fala que não foi muitos dias depois que ele tomou essa decisão. Acho que foi o tempo que ele teve para poder, então, vender. Porque eu acho que não dava para carregar um pato, né? Debaixo do braço. Acho que não dava para carregar um porquinho debaixo do outro braço. Então, ele tinha que vender. Acho que foi o tempo que ele teve para, então, levantar todas essas mercadorias em dinheiro para que ele pudesse, então, ir embora. Então, depois de não muitos dias, o filho vai embora. E a palavra fala que ele vai para um lugar longe. Vai para um lugar longe. E lá ele gastou todos os seus bens. Todos os seus bens. E aí a gente vai vendo então que o pai volta então a cuidar dos seus compromissos, como o filho mais velho também. E o caçula então foi viver aquilo que ele tanto desejava. Descobrir se tinha algo diferente daquilo que ele vivia. Porque talvez eu vou encontrar coisas que eu não experimentei aqui ainda. Então eu vou atrás, vou buscá-lo. E foi o que ele fez. E aí, continuando a leitura aqui, ó. Ele fala assim, no 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade.
Querido, interessante que o homem então achou que tinha o suficiente para viver uma vida até, né, sei lá, talvez, acho que ele fez o cálculo, falou assim, bom, esse dinheiro que eu tenho aqui vai dar para mim viver até mais uns 40, 50 anos, assim, tranquilo, porque eu estou bem abastecido na herança que eu adquiri, com aquilo que eu tinha, então vai dar para mim adquirir, para mim se manter. Mas ele foi para um lugar e gastou todo o dinheiro, e aí, aquele local, onde que ele foi, houve uma crise. Ele gastou todo o seu dinheiro e agora houve uma crise. Eu fico imaginando, ele foi para outro país, ele foi para tão longe, ele foi para outro país. E aí, a palavra fala que lá houve uma crise, não só com ele, não só porque ele gastou o que ele tinha, mas onde que ele estava vivendo agora, onde que ele decidiu ir, lá então houve essa crise, a qual ele então começou a passar necessidade. Bom, a gente tem um exemplo aí, né? Coisas aí atuais aí que aconteceu, né? Nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, lá, como foi afetado o estado, gente? Como o estado foi afetado? Tem cidade que, assim, praticamente sumiu. Então, foi para o lugar errado, estava na hora errada. Foi o que ele decidiu, então, ir para um lugar, e ele decidiu para um lugar errado, e ele estava numa hora errada, onde que a crise tomou conta, e passou muita necessidade. Eu fico imaginando que, a palavra fala que ninguém dava nada. Nada, sabe o que é nada? Se todo mundo está passando em crise, como que as pessoas vão ajudar? Se todo mundo está passando necessidade? Não tinha como ajudar, todo mundo estava passando necessidade. Parece que quando a coisa aperta, fica mais difícil ainda, né? Aí o negócio complica mais ainda. Eu fico olhando aí essa questão do Rio Grande do Sul, as pessoas passando necessidade de água, de abrigo, fome, e agora a condição ajudar dessas pessoas. Acham que agora eu vou respirar um pouco, né? Vai para um abrigo, e quando chega num abrigo, são violentados. O negócio já está ruim, parece que ela piora mais ainda. Já pensou? Você está quase morrendo afogado, sua casa está indo embora, está tudo indo embora, você consegue sair dessa situação. E você vai para o lugar onde você acha que vai encontrar segurança. E lá você é violentado. Eu estou falando porque a reportagem falaram isso, que aconteceu isso, né? Que crianças e mulheres estavam sendo violentadas. Que causa, hein, querido? Que situação, hein? Aí eu fico pensando na questão do filho pródigo. Então ele estava no lugar errado, na hora errada. Onde que tudo deu errado, tudo deu errado. Provérbios, acho que eu notei aqui, Provérbios 20. Provérbios 20, 21. Provérbio 20, 21. Diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Uma posse, no momento antecipado, no fim, não será abençoada. Eu posso, de repente, pensar que, como assim? Então eu recebi uma herança no momento antecipado e no fim dela não vai ser bênção? Você sabe que há momentos em nossas vidas que nós não estamos preparados para receber tal coisa. Nós não estamos prontos para receber. Nós não temos maturidade para isso. Então vamos dizer assim, uma herança antecipada.
Não era o momento, significa que ele ia receber essa herança, mas não era o momento. Ele recebeu antecipado. No fim, não vai ser bênção. Em outras palavras, é como se fosse dar para alguém que não tem maturidade, dá muito dinheiro para ele. Ele é assim, agora, fala com tudo. Fala com tudo. E a gente pode pensar que essa questão de... A gente ouve muito, né? O jovem fala assim, quando eu completar 18 anos, quando eu completar 18 anos, parece que vai se tornar independente, porque agora vai ser maior, né? Vai se tornar independente. Porque eu sou de maior, se eu sou de maior, eu vou poder mandar no narizinho, agora eu sou de maior. Mas lembra disso? Antecipado. A decisão antecipada, receber algo antecipado. Porque eu fico pensando nessa questão de Adão, quando ele pecou e quando ele foi seduzido para querer saber o bem e o mal, eu acredito que ia chegar esse tempo. Na minha mente, tudo. Ia chegar esse tempo. O pai ia mostrar para ele que realmente era bom, era ruim. Acho que chega esse tempo. Na medida da caminhada, o pai ensinando, o pai ia chegar esse tempo. Vou ensinar o que é bom, o que é ruim. Mas ele antecipou o treino, e aí veio a ruína. Antecipar o treino é a ruína. Então, é só um dia, só para uma observação e cuidado, né? Então, este jovem decidiu, então, seguir a sua vida, e lá ele passou necessidades que não consigo nem imaginar o tamanho dessa necessidade. Não consigo imaginar. Porque se a gente está falando uma coisa do alto, e dá até arrepia falar, então, imagina aí, né? Claro que é uma palavra, né? Mas imagina se muitos anos atrás que essas coisas não eram divulgadas. Hoje a gente tem acesso a muitas notícias, né? Imagina, do absurdo, da busca. Então, no ambiente de necessidade, escassez, é uma luta para sobrevivência terrível, né? Não é isso que aconteceu lá naquele avião que caiu lá na Pinheira, né? E houve lá os que tiveram que se alimentar o corpo humano. Você consegue na sua mente se imaginar você comendo um pedacinho de orelha, um pedacinho de dedo, né? Doendo, ter a caixinha, narizinho. Hoje eu não consigo imaginar, mas naquele tempo, se eu tivesse lá no momento, era sobrevivência. Precisava sobreviver. Eu poderia estar disposto a sobreviver. Então, olha a cena então, deste homem que sai de casa e ele agora começa a passar uma necessidade que a gente vê alguns pontos só, a gente não consegue ter uma noção de tudo que pode ter acontecido com ele. Mas ele chega no momento dele. E ele então viu que realmente ali era o fim do poço. Aí continua a leitura aqui, continua Lucas, né? Lucas 15. Três, 14, 15, né? Eu já li. Ele fala assim, ó, depois, 14, 15, 16 aqui. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este enviou para o seu campo aguardar porcos. E ali desejava ele que fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
ele teve que conseguiu escorar alguém lá e conseguiu um emprego. Isso aí é cidade de porco. É a cidade de porco lá. E aí, naquele momento lá, então, ele. Imagina, dando a bolota, porco, né? Hoje tem ração para porco aí. Mais peixe que tem na roça é com lavagem mesmo. Mas que o seu nome vai dando lá, o porco, né? Este homem, então, chega nesse ponto, ninguém dava nada para o homem. Nada. Nada. Sabe o que é nada? E quem é este homem? Quem é esse homem? Aí 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai tem tom com fartura, e eu aqui morro. Querido, o povo, esse momento que ele fez logo, foi o final do poço deste homem. Eu estava com um jovem, que estava aí na Babilônia, e ele é detetive, né? E ele ficou em casa, duas, três vezes lá, e a última vez eu falei para ele isso. Eu falei: olha, o filho próprio, ele, o final do curso dele foi que ele estava cuidando de porco, viu lavagem, e ele não podia nem comer isso porque ninguém estava dando para ele. O ponto que chegou, isso foi o curso dele. Qual é o seu final do curso? Qual será o seu final do curso? Porque chegou para mim e falou: Rui, eu estou dormindo na rua, eu estou comendo lixo da rua. Será que isso é o seu final do curso? Será que é o plano de você, ou você tem que ir ainda um pouquinho mais fundo ainda? Ele falou: não, eu acho que é o final do curso. Eu falei: vamos ver. O bicho voltou de novo para lá. Não era o final do curso. Significava que ele não tinha ainda ensino. Não se deu conta da miséria que ele está vivendo. E o filho aqui, então, ele aí em si. Ele se deu conta: eu estou aqui passando fome. Os trabalhadores do meu pai, fartura lá fazendo lá, trabalhando do meu pai, estou comendo pão. E aqui passando necessidades. Lideração tremenda. Então agora o homem, ele cai em si. Ele se dá conta que a decisão que ele tomou errada. E olha o que ele está colhendo agora. Decisão errada. Mas ele se abre, porque ele queria, talvez deve ter pensado: bom, eu acho que lá fora tem outra coisa que não tem aqui dentro da minha casa. Acho que não tem. Talvez lá eu vou encontrar algo que não tem. E aí ficou nesse tentação. E ele chegou aí, e agora se deu conta que uma decisão errada. Mas ele, por fim, caindo em si: vou voltar para minha casa, porque os trabalhadores lá do meu pai estão comendo pão e eu fico com fome. E aí, continua a leitura, né? Até o 17, agora 18, diz assim: então eu levantar-me-ei e irei com meu pai, e lhe direi: pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, o filho caiu em si e agora eu vou voltar para o meu pai. E tomou uma decisão. Eu chego no ponto da vida dele que ele entendeu que ele não queria mais aquilo. Agora eu vou para casa para voltar para o pai. Ele é parábola, mas vamos entrar nela, mergulhar nela, continuar mergulhando nela. O papai foi para muito longe, outro país. E agora ele não cai em si, tá? A sua necessidade cai em si. Vou voltar para o meu pai. Imagine as dificuldades que ele passou para retornar. Foi uma decisão de voltar, mas imagine desafios. Hoje ainda, né? Mas está pequeno, eu não sei se isso acontece. Você talvez não sei para não, né? Sabe, eu acho que não sei se acontece para mim.
Mas está pequeno, você consegue o sozinho, está vindo a carona. Naquela época, né, como eu assim, não tinha carrinho, não, né? Mentinho, não fazia, então. Ele até voltar para casa do pai. Mas não importa a distância. Importa que agora eu quero voltar para casa do meu pai. Eu estava decidido, então, voltar para casa do pai. Porque ele sabia o desafio que ele ia enfrentar para voltar. Mas o desejo dele qualquer, eu quero estar sujeito ao meu pai. Porque Deus está trazendo dele. Está trazendo dele. Come pão. Deus fala, a fatura. Até você vai para o meu pai, tem fatura. Então eu vou voltar. Ele não quer nem que ele traga o filho, pode trazer o trabalhador. Ele voltou então o quê? Disposto a não viver mais aquela vida que talvez ele tinha com a regalia, né? Está disposto a se tratar como empregado. Mas ele é muito melhor do que ele, da forma que ele está vivendo. Ele deveria ser muito melhor. Porque estar sob o cuidado do Pai não tem nada melhor. Mas ele só percebeu isso ainda. Ele só percebeu isso quando ele deixou então de submeter, de andar em obediência. Começou agora a viver de uma forma que estava sujeito às suas próprias vontades, às suas próprias decisões. Mas agora estava disposto a submeter, a obedecer a vontade do Pai. Ele volta, retorna. Ele procura o coração assim, quebrado. Coração correto. Não importa o que eu vou enfrentar, mas eu quero voltar para o Pai. Eu quero voltar para o Pai. E aí, interessante que ele caiu de si e se deu conta da decisão errada. Né? Aí tem a passagem dos olhos Ezequiel 18, 32. Ezequiel 18, 32. Ezequiel fala, vamos lá os versículos aqui, ó, ele fala assim, porque não tem prazer na morte de ninguém, né? Diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Eu fiquei pensando nessa passagem, né? O Senhor não tem prazer na morte, mas agora ele tem que você vive. Mas para viver o que ele está falando? Então a vida está na onde? Na obediência. Você está conforme a sua vontade, conforme aquilo que você idealizava, mas você entende agora que foi próprio. Que ele está numa situação e ele não está suportando, ele entendeu que tinha que voltar para o Pai. E agora ele volta para o Pai porque ele não quer estar naquelas condições. Porque ele entende que no Pai há abundância, fartura. Interessante quando a palavra fala que em Cristo nós encontramos isso, vida. E por isso que ele fala assim, sua mãe até falou semana passada, né? Eu vim para que vocês tenham o quê? Vida e vida em abundância. Então ele quer nós vivamos dessa abundância. Mas para mim viver essa abundância, eu preciso andar em obediência. Eu preciso deixar o caminho que eu estava indo. Eu era o legislador, eu decidia as minhas leis. Eu julgava o que era certo e errado, eu era juiz. Mas agora eu estou disposto a obedecer a sua vontade. Eu estou disposto porque eu entendi. Porque andar em obediência, a vida, não é de qualquer forma, há em abundância. Então, querido, nós encontramos essa abundância em Cristo. Só é possível viver essa abundância em Cristo. Eu não sei, querido, que se nós precisamos
que nós precisamos passar para que nós entendamos que realmente nós precisamos obedecer? Não sei. E Freud passou por uma situação então, que ele entendeu, no momento de sua vida, crítico de sua vida, ele entendeu que ele precisava obedecer. O que será que deve acontecer com a nossa vida para que a gente possa entender que precisamos andar em obediência? Precisa acontecer. Será que eu preciso chegar a um momento caótico como esse para que eu possa entender que eu preciso andar em obediência? Como eu falei, o fim do poço desse jovem, né, vamos dizer assim, filho moço, filho pródigo, foi lá cuidar dos porcos lá. E não podia comer nada porque ninguém dava nada para ele ali. Será que precisamos passar por uma situação dessa para que possamos sair da rebeldia e começarmos então a andar em obediência? Vamos ver mais uma passagem. Hebreus 5, 8 e 9. Hebreus, capítulo 5, 8 e 9. Oito e 9 diz assim então: embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então o Senhor, pelo sofrimento, ele aprendeu obediência e foi aperfeiçoado e agora se tornou salvador daqueles que obedecem. Então significa que ele é meu salvador. Então, na medida que eu tenho ele como, quando eu então estou sobre a obediência, então ele se torna o meu salvador. É a questão do salvador e senhor. Ele só pode ser meu salvador se ele for meu senhor. Então ele só pode ser meu salvador se eu andar em obediência. É o que ele está falando aqui. Ele aprendeu, ele foi obediente e foi aperfeiçoado e se tornou salvador daqueles que obedecem. Então, meus amados, nós não temos para onde correr. A salvação está na obediência. Eu preciso obedecer. Não tem outro meio. Eu preciso obedecer. Aí vem a questão, né? Eu preciso estar sujeito ao meu Senhor. Ele só é meu Salvador se for meu Senhor. Amém? Vem mais uma passagem aí. Samuel, 1 Samuel 15. Isso foi tema até do retiro que nós tivemos lá acho que em Val Sul, né? Primeira Samuel 15, 22. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? É pergunta. Será que o Senhor tem mais prazer em holocausto do que se obedeça? Continua no versículo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiro. Eu fico imaginando, eu gosto de fazer uma comparação para fixar algumas coisas. O meu filho chegar para mim e fala: pai, eu
lavei o carro hoje, dei um enceradinho, coloquei um perfuminho, abasteci o seu carro, está abastecido, né? Porque só lavar, né? Mas eu abasteci, deixei assim, está transbordando de gasolina. Que bom, filho. Que alegria. E aí eu poder desfrutar disso, né? Depois ele chega no outro dia e fala assim, pai, eu estava passando numa loja, atenta aí, Felipe. Eu estava passando na loja, pai. Eu estava passando na loja, pai, e vi assim, uma camisa que era a sua cara, pai. Era a sua cara, é mesmo? E aí eu comprei essa camisa para você. Olha que linda. Caiu bem. Ó, você ficou elegante, hã? Na Ering, hoje, depois, cachê. Depois foi lá na Ering e tal, e comprou aquela camisa, com aviãozinho e tudo. Falei, que isso, eu conheço a marca. Aí chega um belo dia, ele fala, pai, olha, eu ganhei um dinheirinho a mais aí e tal, eu sei que o senhor está precisando de um carro novo, melhorzinho, pá, eu vou comprar um carro, vamos sair para você ver, escolher o carro que você quer? Hein? Filho, vai ouvindo aí, hein? E aí ele me dá, presentei com tudo isso. Mas na hora que eu chego assim, filho, vem aqui. O pai não quer que você chegue depois das 10 horas. Aí chega 1 hora da manhã. Aí no dia, filho, o que aconteceu? Tal, agarrou o carro tal. Beleza. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Amanhã cedo você vai levantar e vai dar uma geral lá no quintal. Quer que você dê uma lavada no quintal lá, tem umas plantas lá, tem os matos tomando conta lá, dá uma limpeza lá e tal. Amanhã você faz isso, tá? Eu vou trabalhar quando eu voltar. Aí chega o trabalho, nada, ele não fez nada. Ué, meu filho, aconteceu, eu pedi você fazer o negócio, você não fez, agora de novo, você não fez, qual a dificuldade? E então eu percebo que quer me presentear, mas não quer andar em obediência. Não quer obedecer aquilo que, porque fazer as coisas é como um sacrifício. Quero agradar a Deus com um cordeiro, com um carneiro lá, e tá aquela gordura perfumada, mas o Senhor fala assim, olha, filho, honra pai e mãe. Eu não honro pai e mãe. Então ele está perguntando, Samuel está falando, será que o Senhor tem mais prazer nisso? Em oferecer presente para Deus? Oferecer holocausto ao Senhor? Do que obediência? Claro que não, ele quer obediência. Ele quer obediência. Então, querido, o que o Senhor quer? Obediência. Eu preciso submeter, obedecer. Vamos ver mais uma passagem aí. Eu marquei várias passagens, mas é só algumas só. Mais algumas. Efésios 6:1, que é muito conhecida, né? Que a gente fala sobre a questão do filho. Mas vamos lá, Efésios 6:1. Efésios 6:1 diz assim, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecer vossos pais no Senhor. Isso quer dizer que eu entendo, se for de outra forma, me perdoe e me ajude a entender depois. Me explica depois aí. Querido, é como um funcionário que só trabalha quando o patrão está perto. Você já viu isso? Graças a Deus que você não é assim, eu também não. Trabalho, depois se o patrão está lá, não, estou trabalhando. Então, assim, só trabalho que estiver perto. Então, a obediência não é só quando o pai está presente. Por isso, quando fala assim, obedecer no Senhor, significa que se obedecer no Senhor, tem como eu fugir do Senhor? Tem como? Tem como eu, tipo assim, fazer uma média para um homem, mas na verdade é só uma média? Não, porque para o homem eu posso enganar, mas para quem eu estou diante dele, que é o Senhor, não tem como eu fugir. Os olhos dele estão em todos os lugares. Então, obedecer vossos pais no Senhor. Não quer dizer que seu pai tem que estar no Senhor, não. Para você obedecer, não. Não é isso, não. Significa que você tem que obedecer independente se ele está ou não. Já pensou? Falar para o filho assim, olha, eu vou trabalhar, ajuda sua mãe aí, né? Nos afazeres da casa aí. Uai, quando eu estou, a coisa acontece. Quando eu não estou, não acontece. Então, não entendeu.
Porque isso eu faço porque, antes de obedecer meu pai, é o meu Senhor. Por isso, quando o filho pródigo voltou, ele falou assim: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Então, a primeira coisa, quando nós erramos, quem é afetado não é o pai, não. No sentido assim, primeira pessoa que nós pecamos é contra o Senhor. É contra o Senhor. Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser tratado como teu filho, mas como um dos seus trabalhadores. Então eu preciso entender, eu preciso obedecer no Senhor. Independente se está presente ou não, vou fazer aquilo que eu sei que preciso fazer. As minhas responsabilidades, os meus compromissos. Porque eu estou diante do Senhor. É diante dele que eu vou prestar conta, não é diante dos homens. Aí João 15, capítulo 15, 10. Não vamos ler primeiro João 14, 21. João 14, 21. (14, 21) diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que tem o meu mandamento e guarda, você sabe que o guardar não é colocar a Bíblia debaixo do braço ou colocar dentro de uma gaveta, né? O guardar é quando você tem, aquilo é prático na tua vida. A palavra de Deus não é um conhecimento, ele é prático. Então, se você guardar os meus mandamentos, eu e meu Pai, né? Nós nos manifestaremos, né? Guardar será amado meu Pai, e eu também o amarei e também o manifestarei. Então, querido, nós precisamos andar em obediência, querido, porque o Senhor vai, então, Ele está falando que Ele há de se manifestar, na medida que eu, então, guardo o seu mandamento. Há uma prática, uma obediência, o Senhor vai cumprir com a sua promessa sobre a nossa vida. Por quê? Porque é a palavra dEle. Se você guardar os meus mandamentos, pode ficar tranquilo, eu e meu Pai vamos se manifestar em você. Só obedece. Só obedecer. Anda em obediência. Guarde os meus mandamentos. Mais uma passagem. 15, capítulo 15 agora, né? Versículo 10. 15, 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor permaneço. Samuel falou sobre permanecer semana passada. Então, querido, olha só, se nós guardarmos o mandamento do Senhor, nós vamos permanecer no amor dEle. Então, a forma de permanecer no amor de Deus, querido, é andar em obediência. O amor de Deus, querido, é interessante que quando a gente fala do amor de Deus, a gente está falando de estarmos agora sobre o cuidado que o filho pródigo estava lá, né? Havia um lugar, um ambiente de lazer, havia um lugar de segurança, havia uma fartura. E quando a gente fala do amor, a gente sabe que o amor de Deus, porque foi tão forte o amor de Deus para conosco, que Ele nem poupou o Filho dEle, para que Ele, então, revelasse o seu amor por nós. Então, querido, para permanecer neste amor, eu preciso guardar, eu preciso, então, andar em obediência. E nós vamos, então, da mesma forma que Ele vive no amor do Pai, nós também vamos estar neste amor. Vamos estar nesse ambiente, nesse lugar gostoso, prazeroso. Mas segredinho, qual segredinho? Eu preciso obedecer. A obediência, querido, é aquilo que Ezequiel falou. É vida, é viver. Então, se eu quero a vida de Deus sobre a minha vida, eu preciso obedecer. Amém? Eu preciso andar em obediência. Vou ler só mais uma passagem que está lá,
pulando aqui, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, 14. 1 Pedro 1, 14. Como filho da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Então, como filho da obediência, que nós não devemos voltar, querido, ao vômito, que nós não devemos voltar à prática que praticávamos antes. Não devemos voltar, é o que ele está falando. Porque nós somos filhos da obediência. Então, não volteis às vossas paixões que tinha antes. Porque nós estamos agora em obediência, queremos satisfazer o coração do Pai. Para encerrar, vamos encerrar a leitura de Lucas 15, perdão, né? Que fala do filho pródigo lá, vamos voltar. Vamos encerrar a leitura. Então, Lucas 15. Aí, do 20 em diante, tá? Versículo 20. 15 e 20. Diz assim: levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Que festa o pai fez agora. A palavra diz assim: quando um pecador se arrepende, o que acontece? A festa no céu. E o pai então viu o filho retornando. Ele falou: não. E o filho chegou se explicando: olha, pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, me trata, não sou digno de ser tratado com o seu trabalhador. E o pai não quis nem saber disso. Falou: ó, vem aqui dar uma melhor roupa para ele, aqui uma sandália e um anel no dedo dele, vão matar o novilho gordo. E o porquinho, hein? Porquinho gordinho lá na roça, lá, hein? Foi aquele gordinho que estava sendo preparado para ele. Eu acho que ele chegou até a engordar esse porco lá quando ele estava com o pai. Novilho é um animal, então, cevado, gordo. Ele estava lá, ó. Acho que ele estava cuidando desse porquinho. E agora o pai falou: mata ele, aquele gordinho lá mesmo, que ele cuidou. Ele estava querendo comer ração, eu quero dar para ele carne, eu quero que ele sente na mesa, ele quer comer migalhas. Hein? E agora o pai vai lá e manda matar o novilho, gordo. E aqui, meu filho, sócio trabalho. Novilha é boi? Não, novilha fala que é animal, não é boi não. É boi? Interessante que fala, se você vai buscar uma tradução, fala que é animal, ué. Fala que é um animal. Ele não fala, aí depois gordo, cevado, um animal gordo. Mas está dentro, né? Pode matar um pouco no lugar do boi, então? Aí, ó. Não tem terra fazenda, né? Então, gordinho ali, estava gordinho. É porque tem tradução que fala animal. Eu falei: é animal, então pode ser um porco, então, é. Mas já está falando que novilho é um boi, uma vaquinha, né? É isso mesmo, é uma picanha. Coisa melhor, né? Ele está querendo comer a ração de porco lá e o pai querendo dar picanha para ele. O pai chama ele para sentar na mesa e ele queria comer migalha. Não, filho, vem aqui, você é filho, senhor. Você pode comer do bom do melhor. Mas eu quero que você entenda que a obediência é para a vida, não é para a morte. É preciso obedecer. E agora o pai, é interessante isso, né? Porque, eu já falei isso já, né? Repito de novo. Tem gente que assim, ela, antes de conhecer o Senhor,
é uma pessoa que parece que não sei, né? Eu não estou julgando, não. Estou falando que, infelizmente, é o que acontece, a gente vê alguns casos, né? É desprovido um pouquinho de beleza, sabe? É desprovido um pouquinho de beleza. E quando se converte, rapaz, que coisa! Até o sorriso fica assim harmonioso. Você entende? Fica uma pessoa, em outras palavras, ela é como se fosse reflete a glória de Deus. Formoseia o rosto. Então muda, a pessoa muda, querido. A pessoa quando se converte muda. Porque a palavra diz isso mesmo. Porque o coração reflete. Então o rosto acaba refletindo aquilo que está no coração. Se o coração dela está cheio de gozo e alegria, é o que ela vai refletir. Então o pai agora chegou ao filho, ó, você tá um bagaço. Vem aqui, dá uma roupa para o meu filho aqui, uma melhor sandália. E calçou, ele colocou uma sandalinha lá de discípulo, aquela de correinha, entendeu? Tirou da jiboia que tinha lá da roça, ela tirou da jiboia. Não, de jiboia não pode tirar couro. Tirou do novilho. Tirou a correia do novilho lá e fez lá, ó, né, uma sandália para ele e colocou um anel no seu dedo. Querido, significa que Deus está restaurando todas as coisas na vida dele. Você entende? A desobediência, ela dilui tudo aquilo que Deus fez em nossa vida. Mas quando nós retornamos à obediência, Deus restaura todas as coisas. Há uma restauração. E o Senhor começou, então, a restaurar sobre a vida desse jovem, então. Vem aqui, ó. E começou, então, a vesti-lo. Os vestes que eram as vestes de luto, de tristeza, agora de alegria. Sandália de novidade, de boas novas do Evangelho. Colocou sobre ele o dedo, honrando ele com um anel, o seu dedo. Aliança, minha aliança continua com você. O compromisso que eu tenho com você, eu vou continuar. Porque eu não sou homem para voltar a palavra atrás. Eu cumpro a minha palavra. Ele vai cumprir. A promessa dele vai cumprir. Mas lembra, querido, isso requer um requisito. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. E o filho então entendeu. Louvado seja Deus por isso. Por essa obediência. Que o Espírito Santo nos ajude, né? A ter esse coração. Como o filho para voltou. Totalmente rendido. Totalmente rendido. Não importa o desafio que eu vou enfrentar, a dificuldade, mas eu entendi. A receita eu entendi. Eu preciso obedecer. Se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso obedecer. Lá em Deuteronômio fala sobre isso, né? Há dois caminhos. O caminho da bênção e da maldição. Infelizmente, querido, é resultado da desobediência, vem a maldição. Mas se você quiser andar debaixo da bênção, anda em obediência. Amém? Você quer falar alguma coisa? Como o Rui fechou já a palavra, mas tem um versículo aqui, Mateus 11, 28, que é muito conhecido, que ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Tá? Então, irmãos, palavra de Deus, né? E aí a gente vê, por exemplo, que no final de tudo, esse filho pródigo voltou para a casa do pai. E aqui nós encontramos, por exemplo, Jesus, quando ele traz esse versículo aqui em Mateus 11, 28, ele convidando, porque esse jovem ele estava cansado de sofrer, né? Estava sobrecarregado, triste, abatido, amargurado, né? E ali ele se lembrou da casa do pai. Olha, na casa do meu pai, os empregados do meu pai come, bebe, se alegra, festeja, né? E participa do banquete. E eu aqui, eu deixei tudo, eu abandonei tudo. E estou nesse sofrimento porque eu saí fora da presença do meu pai. E aqui Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Fora de Jesus, a pessoa vai estar cansada e oprimida. E aí ele fala: e eu vos aliviarei. Mas aí tem um preço. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O que ele está falando é a palavra. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aquele jovem voltou para a casa do pai. O pai ordenou ele novamente, colocou ele em ordem, alinhou ele, né?
de uma forma em que ele agora já não tinha mais o rosto deformado, né? Amargurado. Mas ele mandou ele tomar banho e deu roupa nova e acredito que deve ter perfumado ele também, talvez estava até com mau cheiro, né? E é assim que Jesus faz, irmãos. Eu não sei o que o Rui vai concluir, como que ele vai concluir, mas ouvindo essa palavra eu digo para os irmãos, para a igreja, né? Às vezes a gente encontra dentro da igreja irmãos que às vezes está cansado, sobrecarregado, desanimados, né? Tem alguns que até já está quase parando, né, Sodé? Está faltando combustível já no tanque, né? Então, irmãos, se você estiver assim nesta noite, vem aqui na frente para os pastores orar por você, pôr as mãos sobre você, e você voltar para casa, para os pés do Senhor, voltar para a casa do Pai, né? Retorna, e o Senhor vai te dar alívio, Ele vai te abençoar, amém? Vocês entenderam, querido? Então, é um desafio. Esse desafio requer seu requisito, né? Que é da sua parte. Jesus na cruz declarou: Pai, está consumado. O que eu tinha que fazer está feito. Agora cabe a cada um de nós, né? Reconhecer isso e agora nos sujeitar à sua vontade. Se tem alguém aqui essa noite que quer tomar essa decisão que o Wilson falou, estou aqui, estamos aqui para poder, então, orar pela tua vida, para que o Senhor continue, então, dando a você um coração quebrantado, para que você realmente possa andar em obediência, para que você possa, então, receber esse vigor, né? Porque quando a gente fala de abundância, querida, é todo sentido. É psicológico, é emocional, é todo sentido, é uma abundância, em todo sentido. Não vai pensar que é só uma coisa física, não, né? Nosso Deus é um Deus que realmente nos supre todas as nossas necessidades. Se você se encontra dessa forma e quer receber oração, quer que a gente ore por você, fica livre, tá bom? Mas, em nome de Jesus, a minha oração aqui essa noite é que você possa ter um coração quebrantado, que nós possamos ter um coração quebrantado, para quando ouvir a voz do Senhor, não venhamos endurecer nosso coração. Amém? Possamos obedecer. Vamos orar? Em nome de Jesus, né? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer pelo aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz, através do teu Filho. E nós queremos, Pai, assim, no nome de Jesus, estar cada dia reconhecendo que Tu és realmente o caminho, não há outro caminho. Tu és a verdade, Tu és a vida. Então significa que em Ti nós encontramos a verdadeira vida. Tu és o caminho, o Senhor não é um dos caminhos, o Senhor é o caminho. Então nos ajuda, Espírito Santo, para que possamos então prosseguir essa carreira que está proposta, mas assim, com o coração realmente quebrantado, disposto a sujeitar, nos render diante da sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, tira do nosso meio todo espírito ao contrário e dá em nós um coração quebrantado. Em nome de Jesus, nós te pedimos para a glória do teu nome. Amém.